Gonçalo pergunta a Roberta como foi o casamento da irmã dela. Roberta diz que não houve casamento e Jerônimo preferiu outra. Germano diz a Roberta que ela parece adorar tudo de mal que acontece com a própria irmã. Ele também nota que para Roberta a família não é muito importante. Inês fala com uma mulher do centro chamada Flor. Inês pede ajuda de Flor para declarar para ajudá-las, já que ela viu Corina e a conhece. Flor aceita fazer o que Inês pede e decide ir com ela. O advogado entrega para Gonçalo uma foto de Corina que pegaram do vídeo das câmeras de segurança que Honório entregou. Honório pede para o advogado contratar toda a gente necessária para fazerem várias cópias daquela fotografia e espalhar por toda a cidade para encontrarem essa mulher. Antônio diz a Regina que sabe que tudo isso está a afetando e que ela quer se fazer de forte. Regina diz que está devastada porque Jerônimo é seu amigo e não acredita que ele tomou essa decisão, porque para Jerônimo tomar uma decisão assim, algo forte teria que ter acontecido. Gonçalo liga para Regina e diz que há esperanças de encontrar Corina. Gonçalo diz a Regina que conseguiram o amparo dela e ela pode ficar tranquila, pois está protegida. Ele pergunta por Renata e novas notícias do Jerônimo. Regina diz que Matias confirmou que Jerônimo foi para a capital no mesmo avião que Marina. Gonçalo fica chocado ao saber que Jerônimo abandonou sua princesa, Renata. Regina diz que não acredita e se nega redondamente, porque Jerônimo só pode ter feito isso pressionado. Gonçalo pede que amanhã mesmo Regina, Renata, Matias e Adriana venham para a cidade. Ele diz que quer que sua filha abandone a fazenda e se esqueça do Jerônimo para sempre. Matias apoia a irmã e faz carinho nela. Adriana chega ali com um cachorrinho para alegrar Renata. Renata quer continuar procurando Jerônimo para pedir uma explicação pelo que ele fez. Renata diz que Jerônimo não pode ter feito isso a ela. Renata diz que as coisas não batem. Matias e Adriana dizem que os fatos confirmam isso. Renata diz que acredita que alguma coisa aconteceu com Jerônimo, porque ele não pode ter lhe deixado quando estavam nos melhores momentos. Matias pede que Renata aceite isso. Ela diz que não pode aceitar e ficar sem Jerônimo. Renata chora muito. Lázaro diz a Carlos que Jerônimo não é assim, e por mais que ele diga que Jerônimo entrou num avião com Marina, não consegue acreditar. Carlos diz que ele e Matias falaram com os funcionários do aeroporto e o assento de Marina era ao lado do de Jerônimo, e eles realmente fugiram juntos. Lázaro diz que isso está muito estranho. Carlos concorda, mas diz que espera que Jerônimo se comunique com eles e que dê a eles uma explicação. Carlos diz que Jerônimo foi embora dali sem saber que Renata também está grávida. Regina diz a Renata que Gonçalo quer que todos vão para a capital e pede que ela se decida. Renata concorda e diz que estar ali é muito doloroso e também não tem o que fazer. Regina diz que podem viajar juntas depois do médico examinar Renata e autorizar aquela viagem. Se possível, podem ir amanhã mesmo. Alzira está impressionada com o que Jerônimo fez com Renata. Manuela diz que jamais pensou que o patrão faria isso. Alzira diz que isso lhe demonstra que todos os homens realmente são iguais. Manuela diz a Alzira que nem todos. Alzira alimenta sua filha. Manuela fica sabendo por Alzira que Alisson saiu com Aníbal. Alzira diz que o amor de Alisson vai durar tão pouco que deixou ela aproveitar o máximo possível. Aníbal busca sua moto na oficina mecânica. Alisson pede que ele lhe ensine a pilotar. Ele pede que ela o acompanhe a um lugar antes de voltarem à fazenda, a Bonita. Finalmente, o Dr. Eusébio chega para examinar Renata. Adriana diz que Renata desmaiou e o coração dela estava muito acelerado. O doutor fica sós com Renata para examiná-la. Aníbal decide se confessar para Severino. Aníbal diz ao padre que tem quase certeza de que seu pai, Augusto Duran, foi o culpado pelo casamento de Renata e Jerônimo não ter sido levado a cabo. Depois de examinar Renata, o Dr. Eusébio diz que Renata está com um problema no coração e ela precisa ir a um cardiologista fazer uns exames e um eletrocardiograma. Eusébio diz que Renata não pode viajar e será melhor ela fazer os exames necessários ali no hospital do povoado, porque após os resultados saberão se ela poderá ou não viajar.
Regina se preocupa com a filha. Renata diz que precisa ir embora dali o mais rápido possível. O doutor diz que ela poderá ir, mas apenas quando não existir nenhum risco para ela e nem para o bebê. Severino diz a Aníbal que o que ele diz é muito grave. Aníbal diz que sabe e por isso está dizendo tudo em segredo de confissão, porque não sabe o que fazer com tudo isso, já que Augusto Duran é seu pai. Severino diz que não entende, porque ele diz que Augusto teve a ver com a não realização do casamento de Renata e Jerônimo. Aníbal diz que escutou seu pai dizer que iria impedir um casamento, e além disso, falou com o tal de Saul e fizeram planos juntos. Chocado com o que escuta, Severino pede que Aníbal conte isso para todos. Aníbal acredita que ninguém vai acreditar nele, já que quase ninguém o conhece. Severino pede que ele se mantenha alerta e encontre as provas contra Augusto Duran. Ele diz que vai conseguir essas provas. Renata promete a Regina que fará o eletrocardiograma quando puder e fará pelo seu filho. Regina diz que esse filho dará para ela a força para seguir em frente. Renata chora e pergunta a Regina por que Jerônimo lhe deixou, sem ao menos lhe dar uma explicação. Regina diz que não sabe e não entende por que Jerônimo fez isso. Regina abraça a filha. Na capital, Honório e Gonçalo conversam e Gonçalo está enfurecido pelo que Jerônimo fez com Renata. Honório também. Os dois têm vontade de quebrar a cara de Jerônimo. Gonçalo diz que vai contratar um investigador para encontrar Jerônimo e fazê-lo dar explicações do que aconteceu com Renata. Flor vai com Inês à delegacia, disposta a declarar. Josefina e Branca estão prontas para o plano de hoje à noite, que será fugir daquele manicômio. Branca pede para agirem pelo bem das duas. Ela diz a Josefina que quando saírem dali, dará as ordens, porque tem o ouro, e não fica mendigando como ela faz com Roberta. Josefina fica incomodada e planeja algo contra Branca. Carlos vai ao consultório. Elsa diz que a recuperação dele está indo bem, mas não pode tirar ainda os curativos daquela outra mão dele. Elsa diz que daqui a 2 semanas poderá tirar os curativos e pede que ele tenha bons cuidados. Aníbal sai da igreja. Alisson o percebe nervoso e pergunta o que aconteceu. Aníbal diz que precisa saber se pode confiar nela. Ela diz que sim, já que ele até lhe falou sobre a mãe. Aníbal pede ajuda de Alisson. Severino retorna à sua casa muito triste, sem entender nada. Ele não entende o que Saul e Augusto planejaram e se pergunta se Marina foi embora com Jerônimo, como dizem. Severino percebe que algo não se encaixa e precisa averiguar o que aconteceu. Regina diz a Antônio que o doutor disse que Renata não poderá viajar para o México enquanto não fazer os exames. Antônio diz que então Renata tem um problema cardíaco. Regina diz que ainda precisam comprovar, mas realmente pode ser verdade. Regina diz que Renata precisa fazer os exames para saber os cuidados que terá que ter durante a gravidez. Em pensamento, Antônio diz: essa é mais uma prova de que Renata é sua filha e não Roberta, Regina. Você também ficou mexida com isso e logo comprovará tudo. Regina fica pensativa. Antônio diz que não consegue acreditar que Jerônimo abandonou Renata. Regina diz que põe as mãos no fogo por Jerônimo e ele pode ter sido obrigado a fazer isso. Antônio diz que só vão descobrir tudo com o passar do tempo e com a ajuda de Deus. Severino faz uma ligação para o telefone de Marina, mas não consegue contato. Ele continua tentando. Ele acaba conseguindo ligar para o consultório de Marina, mas os funcionários dizem que Marina não foi lá. Severino se enche de angústia e preocupação. Renata chora e diz a Adriana que a história se repetiu, pois Josefina teve a mesma história, já que foi abandonada e teve ela sozinha. Adriana diz que a diferença é que Jerônimo nunca soube que ela estava grávida. Renata diz que ele também não vai saber. Ela diz que não dirá nada para ele, porque ele a deixou e decidiu ir com Marina e com os outros filhos. Renata diz que seu filho vai crescer sem o pai, mas será muito a mãe. Adriana diz que ele também terá uma madrinha como ela e uma linda vovó como Regina. Renata fica sensível com toda a situação e chora.
Adriana abraça a amiga. Karina vai até Matilde para terminarem a conversa. Karina pergunta a Matilde se ela vai deixar o caminho livre para Priscila. Karina afirma que Priscila pôs uma armadilha e ela caiu redondinha. Matilde diz que quem caiu com os encantos de Priscila foi Carlos. Karina diz a Matilde que ela foi burra, porque se afastou e permitiu que Priscila a menosprezasse. Karina pede que Matilde se dê conta de que tudo foi uma armadilha de Priscila. Karina diz a Matilde que é ela quem mexe com o coração de Carlos. Matilde sorri e ouve os conselhos da cunhada. Karina pede que ela lute pelo amor dela. Germano recebe uma ligação de Roberta. Eles vão assistir um filme juntos. Germano cheira uma roupa de Roberta e a esconde debaixo do sofá. Depois, ele se retira. Germano encontra Julieta no hotel. Ela diz que ele é novo ali. Julieta diz que pensou que o conhecia de algum lugar. Ele diz que acredita que não. Ele se apresenta a ela e ela se lembra de que se conheceram na casa dos Monterrúbios. Ela diz que é amiga de Adriana e Matias. Germano diz que comprou aquele apartamento para o seu filho e veio checar se tudo estava bem. Julieta pede que ele apresente a ela o filho. Julieta sai e Germano dá suas olhadas para a jovem. Honório visita Constança e diz que conseguiu trazer roupa para ela. Constança pergunta como ele suportou tudo isso quando ficou preso por culpa de Branca. Honório diz que pensava nela, em saber que poderia vê-la para resolverem suas diferenças. Constança diz que foi uma tonta, ingênua. Honório diz que do vídeo das câmeras de segurança da casa conseguiram tirar uma foto de Corina e isso vai ajudar a agilizar as coisas para chegarem nessa mulher. Constança torce para Corina ser presa, pois não quer passar o resto dos seus dias na cadeia. Manuela informa Karina e Matilde que quando o cardiologista examinar Renata, ela irá embora para a capital. Matilde diz que talvez Jerônimo volte só quando Renata for embora dali. Antônio volta para casa paroquial. Severino pergunta se ele tem notícias. Antônio diz que Marina fugiu com Jerônimo e Saul disse isso a Renata e Carlos e Matias confirmaram que eles viajaram no mesmo voo. Severino fica em choque, sem entender toda a situação. Ele diz que isso está muito estranho, porque no dia que Jerônimo veio falar com Marina, ele foi muito claro. Severino decide procurar por Saul e pede que Antônio o acompanhe. O cachorro imundo e hipócrita do Augusto visita Renata na fazenda do Jerônimo. Renata diz que soube que Jerônimo a abandonou e viajou com Marina. Renata diz que isso já é um fato. Ele pergunta o que ela vai fazer. Renata diz que vai voltar para sua casa e deixará tudo ali. Augusto diz que não quer que ela vá embora dali, pois além dela ter vivido ali com Jerônimo, eles tiveram uma linda história de amor naquele lugar. Renata diz que quer se afastar de tudo e é definitivo. Anoitece. No manicômio, Branca e Josefina caminham pelo corredor e já planejam começar a armar o plano. Elas fingem para Leandro que vão sair esta noite. Branca também pede para sair. Leandro pede que ela o pague, como ele gosta, pois talvez obedeça. Branca e Leandro entram no escritório para começarem a se envolver. Branca saca uma agulha com o líquido fatal. Josefina vai até o lugar dos aparelhos de energia do manicômio. Ela espalha gasolina pelo local. Leandro abraça Branca e ela enfia a agulha com o líquido nas costas dele. Josefina arrebenta uns fios. Leandro cai no chão, inconsciente. Não é revelado se ele faleceu ou não. Josefina consegue provocar um incêndio no manicômio. Ela sai da sala de energia. As guardas percebem que o hospital psiquiátrico está pegando fogo. Branca se retira da sala de Leandro e sai correndo. O manicômio é consumido pelo fogo e o local está cheio de fumaça. Josefina se junta a Branca. As duas conseguem fugir do local. Todas se desesperam. Na fazenda, Renata continua abatida e pensa nos momentos de amor e paixão que teve com seu marido Jerônimo. Renata diz: "Eu juro que não te entendo, Jerônimo. Não te entendo. Se você tivesse me dito que queria ir com Marina, partiria meu coração. Mas poderia ter me dito, na minha cara, e não fugido assim.
Renata tenta se consolar. Josefina e Branca conseguem escapar do hospital psiquiátrico e ficam felizes por estarem livres. Elas tiram a roupa que estavam no manicômio e decidem procurar um lugar para se esconderem. Josefina pede para irem à igreja, pegar a chave para buscarem o dinheiro que ela tem escondido. Josefina coloca uma carta dentro do bolso de Branca. Renata abre seu armário e pega uma camisa de Jerônimo. Renata abraça a camisa do marido e pensa nele, em toda a história que viveram juntos desde o princípio. Renata diz que Jerônimo nem sequer levou as coisas. Renata não consegue esquecer do marido e fica atormentada.